Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Eu queria para essa noite, caros irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais aqui do santuário, partir da primeira leitura, um pequeno pensamento que liga também com o Evangelho. A leitura ela faz essa menção no finalzinho de 3.000 pessoas, 3.000 conversões, que mostra para a gente aquilo que de fato Jesus pede para os seus discípulos, de modo especial nos últimos momentos dele, depois, durante essa oitava da Páscoa, nos momentos que ele aparece aos seus discípulos, aparece, como no caso aqui a Maria, mostra a força irresistível do Evangelho. As conversões, mas não uma conversão qualquer. É uma conversão que toca profundamente o coração dos ouvintes. Porque a gente poderia ler a leitura dos Atos dos Apóstolos e a gente se perguntar, afinal de contas, como que a gente explica tantas conversões assim? Porque, de qualquer forma, Pedro ele pegou pesado com as pessoas que ali estavam. Quase não. Colocou neles um sentimento de culpa pela morte de Jesus, né? Vocês foram os culpados. O que devemos fazer? Se convertam então, né? Mas é uma forma muito, claro, uma forma bastante simbólica de mostrar exatamente essa força, né? O jeito de falar, o tom, enfim, a alegria que torna os ouvintes emocionados, tocados pela palavra. Mas, acima de tudo, veja, a primeira frase importante da leitura, dia de Pentecostes, que nos leva a um outro elemento importante de tudo isso. Porque se de um lado as leituras do Evangelho, dos Evangelhos que nós vamos escutar durante essa semana, fazem as narrativas de Jesus que aparece, os discípulos que não reconhecem Jesus, Maria que não reconhece, os 2 caminhando a Emaús também não reconhecem, só vão reconhecer Jesus no partir o pão, ou então quando Jesus chama, como aqui no caso hoje, pelo nome Maria,
que dá aquele estalo, é Jesus, Ele ressuscitou, é para dar para nós a consciência de que tudo isso é obra, é ação do Espírito Santo. Por isso que a leitura primeira, ela coloca dizendo, dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus. Para mostrar para nós exatamente que, mesmo com as nossas imperfeições, porque Jesus também tinha clareza de que o grupo dele era um grupo frágil, fraco de fé. A gente acompanhou o tríduo pascal, né? Negaram, desistiram, abandonaram, traíram. Mas mostra exatamente isso, que nós mesmos com as nossas imperfeições, com as nossas fragilidades, é o Espírito que torna fecunda a palavra e que converte os corações. Essa é a dinâmica. Então não é algo pessoal, meu, Frei Olávio, mas é o Espírito que torna fecundo através de nós, cada um de nós. Então, os Atos dos Apóstolos mostram exatamente essa verdade elementar na nossa vida, que é preciso a gente tomar essa consciência, que o Espírito Santo, de fato, ele é o protagonista da evangelização. É Ele que assim, nos impulsiona. E que mostra exatamente a pregação de Pedro, né? Quer dizer, a pregação de Pedro, mas aqui a gente pode colocar a ação pastoral, a missão, a evangelização, enfim. Quer dizer, ela só vai tocar os corações quando que, como Pedro aqui, quando que vai de fato incendiado pelo fogo do Espírito. Na leitura de ontem, né, o Pedro, ele é interessante porque Pedro de pé, junto com os 11, levantou a voz e falou para a multidão. Homens de Israel, escutai essas palavras. Quer dizer, essa é a dinâmica. Pedro tem essa consciência de que é o Espírito que impulsiona ele para a missão. E que é o Espírito que usa a sua boca, o seu corpo, para levar a mensagem e essa mensagem tocar os corações. Então, esse é um ponto importante que a liturgia pós-pascal, ela quer mostrar para nós, a força do Espírito. O Espírito que fecunda, que fecunda a palavra e que toca as pessoas. O outro ponto importante para nós é o Evangelho. O Evangelho, nós vamos perceber exatamente essa dinâmica. Ontem, hoje, amanhã, até sábado, vai ser essa dinâmica do Jesus que aparece, não é reconhecido e é reconhecido quando ele retoma aqueles gestos da ceia, do partir o pão, ou então do partir o peixe, ou então chamar alguém pelo nome. Aqui é uma dinâmica que, veja, que nos remete exatamente à nossa experiência de fé. Maria talvez seja o grande protótipo nessa caminhada de fé da gente. Porque Maria, ela vai ao túmulo. Não encontra, no desejo de pegar o corpo de Jesus, para estar com Jesus, sente esse vazio, sente-se perdida por não encontrar Jesus. Os dois anjos que estão aí, ela não reconhece que são anjos. Vê Jesus, acha que é o jardineiro. É possível, sim, que Maria está chorando pela perda. Isso é algo normal que aconteceria conosco também. E ao chegar lá e ver o túmulo vazio, obviamente que ela ainda não tem essa consciência de tudo o que está acontecendo. E nem tem como saber de todo esse fenômeno da ressurreição. Eles estavam ainda com essa mentalidade de que alguém roubou o corpo. Alguém escondeu. Essa é a mente que é tomada. Agora o Evangelho tem essa dinâmica muito interessante, que isso reflete na nossa vida. Que é só após o momento, de fato, da perda,
O momento de luto, como mostra aqui o chorar, né? É que depois disso que se levanta a cabeça para seguir adiante, para retomar a vida. Então Maria, ela experimenta tudo isso. E ao mesmo tempo que ela experimenta a dor, experimenta o vazio, ela chora, ela vive esse momento de luto pela morte de Jesus, sem compreender a ressurreição ainda, ela também tem esse grande privilégio de encontrar-se com Jesus ressuscitado. E é interessante porque aqui a gente retoma aquela parábola da ovelha, né, e do pastor, porque essa é a mesma dinâmica que está aqui nessa parábola, no relato de João, de Jesus que aparece a Maria Madalena. Por quê? Porque é exatamente isso, como a ovelha que reconhece a voz do pastor, Maria reconhece que aquela pessoa que ela tinha identificado como sendo o jardineiro, na verdade é Jesus quando ele pronuncia o nome dela. Então o nome, quando Jesus diz Maria, esse nome chega aos ouvidos, e vai direto para o coração. Então tudo se torna claro. E veja, quando ela reconhece Jesus, quando ela constata que de fato ele vive, que não adianta ela mais procurar lá na região dos mortos, ela recebe exatamente, de imediato, a missão de anunciá-lo. E assim vai ser sucessivamente todos os dias. Quando os discípulos reconhecem Jesus, eles recebem de Jesus a missão, vão e anunciem. É assim com os 2 discípulos de Emaús, recebem a missão, eles voltam e anunciam. É assim depois na quinta-feira, quando ele vai lá na região da praia, se encontra lá com os discípulos que estavam pescando, manda lançar rede, vai comer peixe com eles e pão. Eles reconhecem Jesus e Jesus diz para eles, olha, retomem a vida de vocês de discípulos. Não desistem. Então aqui há a dinâmica para nós, no sentido de como que a gente chega à fé. A fé não é algo que nos é colocado de cima para baixo. Não é um passe de mágica, como se diz agora, vocês vão sair daqui todo mundo com fé. A fé é exatamente esse itinerário de Maria. A gente muitas vezes precisa chorar. A gente muitas vezes precisa se sentir perdido. A gente muitas vezes precisa se sentir desorientado, como Maria. Não temos mais o Senhor, tiraram Ele. Como que se diria? A gente precisa fazer esse momento de luto e de um determinado momento a gente precisa levantar a nossa cabeça e seguir adiante. Tomar essa consciência de que nós temos uma grande missão de anunciá-lo. Então, para nós, esse relato apresentado hoje deve ser a grande inspiração para nós. Nós também, no mundo das nossas realidades, do nosso trabalho, lá em casa, no nosso lazer, enfim, nós precisamos estar muito, muito ligados, muito atentos às vozes que nos rodeiam. Uma dessas vozes certamente poderá ser a voz de Jesus dizendo, olha, vão? Vão? Então, ter essa certeza que também o ressuscitado convoca a cada um de nós para anunciá-lo, para anunciar a vitória da vida sobre a morte, para anunciar que Jesus ele fez o bem e que nós devemos fazer o bem. Enfim, essa é a dinâmica. A fé é um processo, o crer é um processo que ele precisa ser alimentado. Alimentado. É uma dinâmica. Alimentado é uma palavra que ela tem que, como está nos Atos dos Apóstolos, uma palavra, a fé ela precisa ser alimentada para que o nosso coração ele seja aquecido. O nosso coração seja aquecido. Então, que Deus nos ajude que essas leituras que nós vamos vivenciar nessa oitava da Páscoa e durante todo esse tempo das semanas pascais nos ajudem nesse processo
de a gente também reconhecer o Senhor, o ressuscitado presente em nossa realidade, sermos capazes de discernir a sua voz, escutar a sua voz, e acima de tudo, de nós também, como as primeiras comunidades, como Pedro, como Paulo, como os discípulos, de a gente também, assim, sermos tomados pelo Espírito, e que através da nossa ação, do nosso testemunho, a palavra ela seja transmitida. E que a nossa palavra, o nosso testemunho possa também converter, possa aquecer os corações das pessoas. Assim seja. Convido agora a ficarmos